Santa Teresinha diz que só temia uma coisa, fazer a própria vontade. Isso mostra o desejo de estar sempre nas mãos de Deus, aceitando com alegria tudo o que Ele permitir, tanto os sofrimentos como as consolações. E esse é mais um passo para a santidade. Abandonar-se nas mãos de Deus requer uma grande força de vontade e renúncia própria, mas é a coisa mais inteligente e melhor que a gente pode fazer na vida, porque ninguém nos ama como Ele e ninguém sabe melhor do que Ele do que nós precisamos. Seja nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria interior que hoje aqui estou diante de vocês, aqueles que nos estão visualizando, para falar sobretudo de uma dinâmica muito bela, porque é algo que parte da vida, aquilo que está entranhado numa vivência é aquilo que de fato conquista as almas. Então eu gostaria de falar de uma maneira muito simples de Santa Teresa do Menino Jesus. Esta santa, por si só, a sua experiência interior nos comove. Toda aquela existência fecundada, aquela existência entregue ao amor de Deus. Eu gostaria de ler rapidamente um texto introdutório, porque esse texto vai nos levar a uma compreensão mais profunda das graças de Deus que se derramou naquela alma e naquele coração. Uma noite depois de completas, procurei em vão a nossa lamparina nas prateleiras aonde deixávamos. Como estávamos no silêncio rigoroso, era impossível reclamá-la. Compreendi que alguma irmã, pensando levar a dela, tinha pegado a nossa, da qual eu tinha grande necessidade. Em vez de sentir desgosto por me ver privada dela, fiquei muito feliz, sentindo que a pobreza consiste em se ver privada não somente das coisas agradáveis, mas mesmo das coisas indispensáveis. Assim, nas trevas exteriores, fui iluminada interiormente. Este trecho de Santa Teresa do Menino Jesus nos reporta aquela atitude interior de abandono nas mãos de Deus. Um abandono que não reclama para si, mas um abandono que sabe à luz da palavra. E quando as irmãs chegavam à irmã Teresa do Menino Jesus, falando de uma possibilidade ou outra para a eleição da priora na comunidade, Teresa fazia como aquele voo para Deus. Ela se furtava da conversa sem agredir aquela com a qual ela estava falando ou ouvindo a situação da comunidade. Ela olhava para a janela e, observando o céu, observando ali a natureza, ela se furtava da situação não muito agradável que estava sendo conversada e elevava o coração para Jesus. São João da Cruz reflete esse ensinamento como
esses movimentos amorosos de amor, a qual a alma voa para Deus. Lembrar-se de Jesus, lembrar-se de sua palavra, no momento em que a situação acontece, no momento que a situação nos visita. Se alguma coisa acontece, lembrar do Evangelho de Jesus, dos seus ensinamentos. Se alguém me ofende, recordar: Pai, perdoa, Ele não sabe o que faz. Então isso é algo que realmente edifica a vida. E a pequena via de Teresa do Menino Jesus, o seu abandono, a sua confiança em Deus, é tecido dessas pequenas situações. São estas pequenas situações da vida que, assumidas à luz do Evangelho de Jesus, à luz do olhar de Cristo, que tudo transforma, que tudo edifica a nossa alma. Viver de amor, dizia Santa Teresa, menina de Jesus, é te guardar em mim, ó Verbo incriado, palavra eterna do meu Deus. Então viver de amor é guardar Jesus na alma. A pequena via é isso, é se recordar de como Ele agiria, quais são os sentimentos do Senhor, como Ele iria proceder. Não é fácil, mas é possível. Foi isso que ela viveu ao longo de toda a sua vida. Teresa Margarida do Coração de Jesus, aqui do Mosteiro Santa Teresa de Jabaquara, desde 1979 que eu estou aqui, pela misericórdia de Deus. E o que eu quero dizer sobre Santa Teresinha é uma experiência pessoal minha, né? Porque desde que eu entrei, com 20 anos aqui, mas o início da minha vocação foi com 16 anos, sempre me senti atraída a seguir o pequeno caminho de Santa Teresinha, porque sempre me sentia muito fraca, muito frágil, assim, né? E aqui a minha mestra, Irmã Matilde, sempre me ajudou muito, me encaminhou para Santa Teresinha, né? E também eu sempre procurei nos conselhos de lembrança de Santa Teresinha, né? Que Celina escreveu depois da morte de Santa Teresinha. E também, principalmente o manuscrito B, que eu procuro ler pelo menos uma vez por ano. É aí que eu mais bebo sobre a doutrina do pequeno caminho, né? O caminho da confiança, do abandono, né? Aí eu tenho isso aqui que eu anotei para a minha vida pessoal, porque sinto muito para mim isso aqui que Santa Teresinha falou para sua noviça Maria da Trindade. Então é mais ou menos assim. Eu anotei tudo, né? Novamente você se desviou do pequeno caminho. A provação que abate e desencoraja vem do amor próprio. O sofrimento sobrenatural aumenta a coragem e dá novo impulso para o bem. Somos felizes de nos sentirmos frágeis, miseráveis, porque mais reconhecemos humildemente, esperando tudo gratuitamente do bom Deus, sem nenhum mérito de nossa parte, mais o bom Deus se abaixa até nós para nos acumular de seus dons com abundância. E no outro dia, a noviça foi de novo com ela desanimada, né? E aí ela falou, é Maria da Trindade, né? E se o bom Deus a quer sempre assim, fraca e frágil, como uma criança, acaso você teria menos mérito? Aceite, pois, tropeçar a cada passo. Aceite carregar sua cruz fracamente. Ame sua miséria. Sua alma disso tirará mais proveito que, se levada pela graça, cumprisse com generosidade ações heróicas e encheria sua alma de satisfação pessoal e de orgulho. E particularmente eu sinto muito assim, atraído também a seguir o exemplo da Leônia, que fala, dizem, né, que é a irmã que mais bebeu do pequeno caminho de Santa Teresinha, né? A importância da confiança, do abandono, porque ela se sentia sempre muito pobre. E eu me sinto assim, muito pobre, muito fraca, muito frágil, muito desprovida
mérito, né? De grandeza, de capacidades. Então, por isso que eu sempre me senti atraída a seguir o pequeno caminho de Santa Teresinha e me sinto muito feliz. Sempre volto a reler e sempre tiro novas forças. No último retiro que eu fiz, eu li a poesia Viver de Amor e foi o que mais me impulsionou ultimamente a fazer tudo por amor. Então, fazer assim, né? Tudo só para agradar Jesus, só para dar prazer a Jesus, né? E evitando as faltas o mais possível. Quando cai, então aceita, oferece até aquela fraqueza por amor de Jesus e começa de novo. Eu até beijo o crucifixo e começa tudo. O novo ficou. Falar em abandono nas mãos de Deus, caridade perfeita, confiança, infância espiritual, são realidades que exigem muito esforço. Parece coisa fácil, até poético, mas é uma via para corajosos, para pessoas que se determinam a renunciar tudo e a amar a Deus verdadeiramente, porque o amor não pode ficar só nas palavras, ele precisa de obras, ações, atitudes. E a gente percebe no dia a dia quanto que nós estamos cheios de nós mesmos. Teresinha fala muito de se esvaziar para se encher de Deus. E isso é algo muito difícil, né? A gente às vezes sente muito, se contraria muito, escolhe a quem a gente ama, se aproxima daqueles que a gente tem empatia, se distancia de quem a gente não suporta. E tudo isso são realidades totalmente fora daquilo que Teresinha nos ensina. A verdadeira confiança, o verdadeiro abandono nas mãos de Deus não é uma coisa tão simples assim. A gente tem que renunciar completamente ao nosso ponto de vista, à nossa vontade e confiar inteiramente em Deus que nos conduz a cada instante de nossa vida. Ela falava que queria ser como uma bolinha nas mãos de Jesus, né? Imagina uma criancinha pequena com uma bolinha que joga para lá, joga para cá, deixa a bolinha parada. Isso é heróico. Uma pessoa que se coloca nas mãos de Deus assim, com essa total entrega, com esse total abandono, isso é um passo de gigante. Falarmos infância espiritual aqui, quando Jesus fala que só as crianças entrarão no reino de Deus, é preciso entender bem. Não vamos pensar nas crianças um pouco maiorzinhas, que já têm sua vontade própria, já sabem o que querem. Não, pensemos naquelas criancinhas recém-nascidas, totalmente dependentes de tudo, da sua mãe, do seu pai, para serem alimentadas, para serem conduzidas, para serem cuidadas. E espiritualmente é assim que nós precisamos estar diante de Deus. As realidades espirituais são bem diferentes das nossas realidades humanas, né? Faz parte, é o processo natural do ser humano, conforme vai crescendo, vai se tornando independente, vai tomando as rédeas de sua vida na sua mão, vai conquistando espaço, vai crescendo, mas nas realidades espirituais é o contrário. Crescer diante de Deus é tornar-se pequeno, é diminuir. Quando Jesus fala que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, a gente medita o quão distante de nossos pensamentos está o pensamento de Deus. O que para a gente é algo pequeno, mesquinho, para Deus é grande. O que para nós é o último, para Deus é o primeiro. Então, trilhar esta pequena via requer um total esvaziamento de si mesmo,
os seus pensamentos, mentalidade. Não é algo simples. É simples, mas não é simples por causa da nossa situação de pecado, de soberba, de amor próprio. Para trilhar o caminho de Teresinha é preciso uma humildade heróica. Saber-se pequeno, saber-se fraco, falho e não se perturbar com isso. As criancinhas muito pequenas, quando elas caem, o que a mãe e o pai faz? Corre para abraçá-las, para ver se machucou. E Deus faz isso conosco. Isso não quer dizer que a gente, na pequena via, tem uma atitude de quietismo, de acomodação. Muito pelo contrário, para trilhar a pequena via é preciso atitude, é preciso uma determinação, um esforço muito diferente do que muitos pensam. Vem Teresinha como a santa das rosas, da poesia, mas Teresinha é um furacão de santidade. É um caminho exigente, mas curto e reto, que vai direto para o céu, aponta para Jesus. Santa Teresinha se sentia uma alma tão fraca, tão pequena, e isso nos dá ânimo, coragem. Nós que somos pequenas diante de Deus, e a santidade é para nós. Aliás, quanto menores formos diante de Deus, mais Ele nos estreita, mais Ele mesmo nos conduz. Então, coragem, meus irmãos, minhas irmãs, a santidade é para todos. E vamos olhar para nossos santos, principalmente para Nossa Senhora e, sobretudo, para Jesus, nosso modelo, nosso mestre. Vamos meditar mais a Sagrada Escritura, a Sua Palavra, porque tudo que os santos viveram foi o Evangelho. Cada santo viveu um aspecto todo particular do Evangelho na sua vida, né? E então, a mensagem que eu deixo para cada um de vocês, para nós aqui, é essa: coragem. Se não começamos, vamos começar, vamos em frente. Vamos pedir a intercessão de Santa Teresinha, a grande santa dos pequenos, que ela interceda por nós, que nos ajude a nos entregarmos totalmente nas mãos de Deus, a acreditar nesse imenso amor de Deus por nós, porque na verdade tudo é uma consequência dessa experiência de amor. A santidade acaba sendo uma consequência, uma resposta, é a graça de Deus agindo sobre nós e a nossa resposta diante de tão grande amor. Então, vamos todos conseguir trilhar este caminho com a graça de Deus. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.